Dando sequência então aos nossos estudos, vamos falar agora a respeito do arquétipo do sábio, também da velha sábia, que como o próprio nome já diz, está falando como tema principal a sabedoria, né? Se eu estou falando de sabedoria, eu estou falando também da ignorância, né? Desse comprometimento do sábio com a verdade, né? Com a ampliação da compreensão a respeito da vida, a respeito dos fatos, a respeito de tudo aquilo, principalmente que envolve o grande desafio que esse herói que está na jornada, esse buscador está vivendo nesse momento em sua vida. Então, na referência ao Senhor dos Anéis, aqui nós trouxemos a imagem do Elrond, né, que era o elfo que tem mais de 6.000 anos, né, no filme. E se você observar, né, o posicionamento do Elrond, né, o Elrond ele é muito comedido, né, ele não toma decisões por impulso, mas na hora certa ele se apresenta. Na hora que precisa realmente, né, ele dedica os seus esforços, né? O arquétipo do sábio vai nos lembrar, nos mostrar, né, um caminho de mais paciência, né? Um caminho com mais clareza, com mais paciência, e aquele que entende o tempo das coisas, a gestação das coisas. E a gente percebe isso conforme vai amadurecendo e ganhando mais experiência de vida, né, que com pouco movimento, muita coisa pode ser realizada. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, daquele jogador de futebol Romário. Quem assistiu futebol conhece, né, o Romário, conforme ele foi envelhecendo, ele foi se movimentando muito pouco dentro do campo, mas era impressionante como ele sabia estar no lugar certo, na hora certa, a bola chegava até ele dava só um tapinha na bola e fazia o gol, né? Isso é um exemplo dessa sabedoria, daquilo que vai se ganhando com o tempo, né? Talvez o Romário não seja o melhor exemplo, né? Talvez você nem goste do Romário, mas acho que ele consegue elucidar o que é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, se está falando da sabedoria, como eu disse inicialmente, está falando da ignorância, né? Então, qual é o aspecto que eu estou precisando compreender, que eu não pude compreender ainda, né? Para que eu possa abrir espaço para identificar essa ignorância, algo que eu não estou conseguindo compreender ou perceber, primeiro é esvaziar a xícara. A xícara tem que estar vazia para poder receber o conhecimento. Então o sábio também está invocando o aspecto da humildade. Ou seja, tudo aquilo que eu sei até aqui não vai ajudar a resolver o meu problema. Eu preciso de algo novo, de um novo conhecimento, de uma nova sabedoria. E para isso eu tenho que estar também, né, no lugar do aluno, no lugar daquele que tem muito ainda que aprender, né? Como diz a velha máxima do velho sábio, né, tudo que sei é que nada sei, né? E esse é fundamental para o sábio. Até porque o sábio traz como aspecto negativo uma espécie de orgulho, né, a respeito, inclusive, da própria sabedoria e do conhecimento que ele possui. Ele costuma muitas vezes, tem que ficar atento com o aspecto sombra do sábio, ele se achar acima do outro porque ele detém a verdade, porque ele está compreendendo aquilo que o outro não está compreendendo. E isso se for verdade, que realmente ele está compreendendo mais do que o outro. Quer ver um exemplo que ajuda a gente a entender isso? Talvez você tenha vivenciado isso. Então a pessoa foi lá para um retiro, foi passar um final de semana numa fazenda ou num sítio, e aí ela passou dias meditando, tendo uma alimentação saudável, fez trabalhos em grupo, catarses e partilhas, e ela sai daquele retiro muito bem, muito com a consciência mais expandida. E aí um domingo à tarde ela volta para casa, vai para a casa dos pais, para a casa dos familiares, chega lá, tá todo mundo assistindo Faustão, comendo frango, farofa em frente à televisão. Um exemplo, né, assim, mais exagerado para a gente entender. Ou bebendo, ou um som, uma bagunça, e a pessoa ela voltou zen, agora ela tá compreendendo mais as coisas. Quando ela olha para esses familiares, ela se vê acima dos outros. Ela mal acabou de ter aquela experiência, ela encara uma realidade diferente daquela que ela já está podendo compreender, e ela se vê acima, ou seja, ela se separa do outro. E normalmente o que acontece? Acaba gerando ali uma confusão nos relacionamentos. Ela acaba julgando o outro, a família também sente que ela está... E aquilo acaba gerando uma confusão, e ela ainda acha que, no final, a família foi culpada porque ela estava bem,
e agora ela não está nada legal porque ela está com pessoas inferiores que não têm o grau de compreensão que ela tem. Percebe a armadilha que a sabedoria pode levar? Né? Porque a verdadeira sabedoria, ela tem que unir, ela tem que igualar, ela tem que aproximar do outro e não separar, né? Por isso que o sábio de verdade mesmo, ele aceita o outro como ele é, ele não julga, né, o outro, e ele aproxima, né? Ele também fala pouco, fala menos, né? Pensa muito bem no que fala, ouve mais, né? Isso é próprio, então, desse aspecto, né, desse espectro e desses aspectos, dessas características que o sábio vem evocar. Então, resumindo aqui o arquétipo, né, ou seja, ampliar a compreensão a respeito da minha ignorância, ou seja, eu estou vivendo na minha vida um grande desafio e talvez tudo aquilo que eu já sei não ajuda a resolver o meu problema. Então, eu tenho que esvaziar a xícara, ir para um lugar de humildade, né, me abrir para essa nova sabedoria que quer chegar e, né, me conectar com esse espírito do sábio, que é esse espírito de mais mansidão, né, de menos ávido, né, menos afoito, né, e fazendo um movimento que é um movimento necessário, a fala que realmente é necessária, escutar para perceber, né, ampliar a percepção.